Quem foi Charles Haddon Spurgeon? Charles Haddon Spurgeon, amplamente conhecido pelas iniciais C.H. Spurgeon, nasceu em 19 de junho de 1834, em Kelvedon, Essex, na Inglaterra. Tornou-se um dos pregadores batistas mais renomados do século XIX. Sua conversão ao cristianismo aconteceu em 6 de janeiro de 1850, quando tinha apenas 15 anos. No ano seguinte, com 16 anos, proferiu seu primeiro sermão, e aos 17 já liderava uma igreja batista em Waterbeach, Cambridgeshire. Em 1854, aos 20 anos, assumiu o pastorado da capela de New Park Street em Londres, que mais tarde daria lugar ao Tabernáculo Metropolitano. Seu dom singular para interpretar e ensinar as Escrituras logo lhe conferiu os títulos de Príncipe dos Pregadores e Último dos Puritanos, origem e infância. A família Spurgeon fugiu da perseguição religiosa nos Países Baixos por volta de 1570, estabelecendo-se na região de East Anglia, Inglaterra. No século XVII, enfrentaram opressão por serem dissidentes da Igreja Anglicana. Mais tarde, fixaram residência em Stambourne, Essex. O avô de Charles, James Spurgeon, tornou-se pastor da Igreja Congregacional Independente de Stambourne em 1804. Charles foi o primeiro de 17 filhos do casal John Spurgeon e Eliza Jarvis. Recebeu o nome Charles em homenagem a um tio materno, e Haddon por conta de um amigo da família. Passou os primeiros 5 anos de vida com seu avô, imerso em uma vasta biblioteca puritana que influenciaria profundamente sua fé e vocação. Aos 6 anos, retornou à casa dos pais em Colchester. Aos 10, um pastor chamado Richard Kneale profetizou que ele pregaria para grandes multidões, uma frase que marcou sua vida. Conversão e início do ministério. Entre 1848 e 1850, Spurgeon enfrentou uma crise espiritual intensa. Sentia-se condenado, apesar de crescer num ambiente religioso. Em uma manhã fria de janeiro de 1850, dirigia-se a uma igreja congregacional, mas acabou se abrigando numa capela metodista devido à forte nevasca. Ali, ouviu um pregador leigo repetir com fervor Isaías, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Naquele instante, Spurgeon compreendeu o Evangelho e se entregou a Cristo. Em maio do mesmo ano, foi batizado no rio Lark pelo pastor Cantlow e passou a integrar a Igreja Batista de Newmarket. Spurgeon logo se dedicou à evangelização, distribuindo folhetos e ensinando na escola dominical. Ainda em 1850, proferiu seu primeiro sermão em Teversham. Em outubro de 1851, foi convidado a pregar regularmente na Igreja Batista de Waterbeach, onde assumiu o pastorado em janeiro de 1852. Seu ministério floresceu rapidamente, tornando-se conhecido por sua eloquência e autoridade bíblica. Está gostando do vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ajude o canal a crescer. Vamos juntos nessa. Ao infinito e além! Em dezembro de 1853, foi chamado a pregar na capela de New Park Street, em Londres. A congregação, então pequena, ficou impressionada com sua pregação e, em abril de 1854, Spurgeon foi oficialmente nomeado pastor. Apesar de críticas ao seu estilo direto e até teatral, sua pregação logo atraiu multidões. O templo original, com capacidade para 1.200 pessoas, tornou-se pequeno diante do crescimento da igreja. Em 1861, foi inaugurado o Tabernáculo Metropolitano em Newington, capaz de abrigar até 12.000 ouvintes em cultos lotados. O pregador e escritor, além de seu impacto como orador, Spurgeon deixou um legado monumental por meio de seus sermões publicados. A partir de 1855, com o apoio do editor John Passmore, começou a imprimir semanalmente suas mensagens, revisadas pessoalmente. Até sua morte foram publicados mais de 2.200 sermões. No total, chegaram a 3.653, reunidos em 63 volumes, maior até que a Enciclopédia Britânica. Suas mensagens foram traduzidas para várias línguas e algumas chegaram aos Estados Unidos por telégrafo. Em 1864, seu sermão A Regeneração Batismal vendeu mais de 300.000 cópias numa única semana. Família e vida pessoal. Em 1856, casou-se com Susanna Thompson, com quem teve 2 filhos gêmeos, Thomas e Charles. A família mantinha uma intensa vida espiritual, com cultos domésticos constantes. Thomas chegou a suceder seu pai no púlpito do tabernáculo. Susanna também se envolveu com o ministério.
especialmente no apoio a pastores pobres, através de fundos e distribuição de literatura cristã. Spurgeon criou em 1856 o Colégio do Pastor, com o objetivo de preparar jovens chamados para o ministério. O primeiro aluno foi Thomas Medhurst. O colégio foi inicialmente mantido com os lucros da venda dos livros e sermões do próprio Spurgeon. A escola cresceu e passou a funcionar no antigo prédio da capela de New Park Street, depois na estrutura do tabernáculo. Posteriormente foi renomeado Spurgeon College, que existe até os dias atuais. Movido pela compaixão cristã, Spurgeon estabeleceu diversas obras de amparo social em Londres, além da casa para viúvas pobres, mantida desde o século anterior. Fundou o orfanato de Stockwell para meninos em 1866, e mais tarde um orfanato feminino. Também criou fundos para ajudar necessitados da igreja e programas voltados a mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Controvérsias e últimos anos. Nos últimos anos de seu ministério, Spurgeon se envolveu na chamada controvérsia do declínio, entre 1887 e 1888. Criticou severamente a adesão de líderes batistas ao liberalismo teológico e a chamada alta crítica, que questionava a autoridade das Escrituras. Suas posições firmes provocaram rupturas e prejuízos às obras que liderava. Muitos acreditam que essas tensões contribuíram para o agravamento de sua saúde. Spurgeon faleceu em 31 de janeiro de 1892, mas seu legado perdura até hoje, tanto por sua pregação poderosa quanto pelas instituições e escritos que deixou. Cristo até seu último suspiro. Ele não oferecia fórmulas nem promessas vazias. Ele apontava para a cruz, porque só ali há vida, perdão, esperança e salvação. E hoje, a mesma voz do Evangelho que moveu multidões por meio de Spurgeon ecoa até você, sim. Você que está ouvindo agora. Cristo te ama. Cristo te chama. Não importa o que você tenha feito, ou o quão distante você se sinta, Ele está de braços abertos. Não adia a decisão mais importante da sua vida. Entregue seu coração a Jesus. Ele transforma, restaura, salva. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se agora no canal. Não custa nada. É um clique, mas para nós significa muito. E para você, pode ser o começo de uma jornada transformadora. Se inscreva. Não deixe para depois. Ative o sininho. Compartilhe este vídeo. Vamos levar a verdade do Evangelho o mais longe possível. Jesus ainda salva, ainda cura, ainda transforma. E o mundo ainda precisa ouvir. Muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.